A equipe econômica poderá rever o teto do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, caso os estados provem algum tipo de irregularidade ou de que isso esteja acontecendo. A gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Felipe Salto. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Eu que agradeço, Tiago, e todos vocês. É um prazer conversar com os jornalistas da Jovem Pan e também com os ouvintes. Nós que agradecemos. Secretário, essa discussão começou com a redução do preço dos combustíveis, o ICMS que incide no preço dos combustíveis. E agora, o que pode ser feito? O governo federal está indo pelo caminho certo nesse caso? Isso ameniza um pouco o impacto nas contas dos estados? Que leitura que a gente pode fazer disso? Olha, o primeiro ponto a destacar é que, de fato, houve uma mudança importante na legislação federal, a Lei Complementar 192, a Lei Complementar 194 e, mais recentemente, uma emenda à Constituição, de número 123. Vale dizer que essas medidas todas, elas obrigaram, ao fim e ao cabo, que os estados reduzissem o imposto sobre combustíveis e energia, tanto na base de cálculo quanto nas alíquotas. Vale dizer sempre que imposto é base multiplicado por alíquota. Os estados foram instados a mexer nas duas coisas, tanto na base quanto nas alíquotas. Isso leva, naturalmente, a uma perda de arrecadação em relação a um cenário que não contemplasse essas novas medidas. Então, o que aconteceu? O nosso governador, Rodrigo Garcia, e eu o acompanhei a Brasília logo no início dessas discussões, ele havia proposto que se fizessem compensações. Por exemplo, São Paulo tem uma dívida com a União desde os anos 90 e ele paga, em razão dessa dívida, nós pagamos aqui em São Paulo, cerca de 1,3 bilhão de reais em juros e parcelas de dívida. Como nós vamos ter, por exemplo, agora em agosto, uma perda de 538 milhões, já considerado aquele mínimo de perda de 5% que não será compensado, né? Então, nada mais justo do que nós termos esse desconto nos pagamentos mensais de juros e parcelas. Veja, não é um perdão de dívida, é uma compensação devida, inclusive, conforme a Lei Complementar 194. Só que essas negociações, apesar de terem levado à incorporação dessa ideia proposta pelo governador Rodrigo no texto da Lei Complementar 194, acabaram sendo modificadas ou até vetadas. De modo que os estados passaram a entrar no Supremo. No caso de São Paulo, né, a chamada ação civil ordinária foi analisada pelo ministro Alexandre de Moraes e veio a decisão que nós entendemos muito alinhada ao espírito original da Lei Complementar 194, que era justamente garantir essa compensação. E essas compensações devem acontecer de estado por estado ou é a mesma regra para todos? E, por exemplo, secretário, alguns estados alegam que arrecadaram menos já agora em julho, que esse dinheiro que entraria poderia ser investido em setores delicados como educação e saúde. Qual a expectativa para que governadores aceitem essa nova negociação? Excelente pergunta, porque, na verdade, o que está acontecendo é que vários estados entraram com essas ações, fizeram petições, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, e essas ações vão sendo agora analisadas. É importante que o ministro Gilmar Mendes criou um grupo de conciliação com representantes das 5 regiões. Eu represento a região Sudeste, até por orientação do governador Rodrigo, mas eleito pelo Concerfaz, né? E cada região tem o seu representante, secretário ou secretária de Fazenda. E lá, nesta semana, eu acabo de voltar de Brasília, nós começamos a discutir, digamos assim, com farol alto, essas questões do pacto federativo. Uma questão é apagar o incêndio no curto prazo, evitar que os estados tenham esse prejuízo, como você mencionou, em áreas essenciais. A outra questão é pensar como que nós vamos sair desse imbróglio, né, desse nó federativo, em que muitas mudanças foram feitas, mas, na verdade, nós não conseguimos avançar numa reforma tributária que pudesse melhorar o crescimento econômico e ainda garantir também outros mecanismos que pudessem fortalecer o chamado Pacto Federativo.
Secretário, para a gente fechar a nossa conversa, o senhor cita a reforma tributária, que é um debate interminável aqui no Brasil. Antes mesmo do senhor estar na secretaria, a gente já se conversou muito aqui na Jovem Pan, quando o senhor estava na instituição fiscal independente. E eu pergunto, o senhor acha que a reforma tributária, nos próximos anos, só será feita com um grande pacto nacional? Ou seja, o primeiro ano de um futuro governo, independente de quem seja o novo presidente, vai ser decisivo para que essa reforma finalmente saia do papel? Deixa eu lhe dizer, Tiago, eu acho que nas democracias consolidadas, as mudanças elas acabam sendo incrementais. Então, é claro que a reforma tributária, quanto mais ampla ela fosse, melhor. Mas eu acredito que nós temos que escolher um tema. Por exemplo, a migração da tributação do ICMS para o destino. Se a gente conseguisse avançar nisso, São Paulo até poderia perder um pouco de receita no curtíssimo prazo, mas já seria um grande avanço, uma grande reforma, porque essa simplificação, hoje o ICMS é recolhido na origem e no destino, né? Quando você tem transações interestaduais, e isso enseja, Tiago, um sem número de medidas, de incentivos, de crédito outorgado, de redução de base de cálculo, que é o que se convencionou chamar de guerra fiscal. Como é que se acaba com isso? Não vai ser da noite para o dia, mas essa reforma que nós defendemos, de migrar o ICMS para o destino, já seria um grande avanço. Eu acho que há, sim, uma perspectiva interessante a partir do ano que vem de se retomar essa discussão nessas bases, quer dizer, escolher um tema por vez e avançar pouco a pouco para melhorar esse nosso sistema tributário, que virou um verdadeiro manicômio tributário, né? Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto. Muito obrigado mais uma vez, secretário. Bom trabalho. Eu que agradeço. Bom dia a todos vocês.